das Cruzes reúne-se nesta noite em sessão solene comemorativa ao Dia do Maçom, nos termos do Decreto Legislativo número 028 de 98. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão solene. Solicito ao cerimonial que acompanhe as autoridades que serão nominadas pelo secretário vereador Edson Santos para a composição da mesa. Romildo de Pinho Campelo, chefe de gabinete, neste ato representando o prefeito Marcos Melo. Claudinei Marcelino dos Santos, coordenador regional da 9ª Macro-Região do GOSP, neste ato representando Kamel Aref Saab, grã-mestre estadual do GOSP. Vereador Rodrigo Romão. Francisco Del Puente, delegado de polícia, neste ato representando Dr. Jair Barbosa Ortiz, delegado seccional de polícia. José Carlos Calderaro, diretor do Instituto de Previdência Municipal, IPREM. Dr. Márcio Cursino dos Santos, delegado titular do 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba. Marco Antônio Nogueira Zatsuga, presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Ocupam a extensão da mesa os nossos veneráveis mestres das lojas maçônicas de Mogi das Cruzes, que serão homenageados nesta noite. Gostaria de informar a todos que essa sessão... o Edson Santos, nosso secretário, vai citar todos os veneráveis. Vanderlei Aparecido Alves Arruda, venerável mestre, União e Caridade 4. Anderson Humberto da Silva, venerável mestre, Cruzeiro do Itapetí. Silvio Bonacorde, venerável mestre, Vale do Tietê. Rubens Henrique Roique Júnior, venerável mestre, Cavaleiros do Alto Tietê. Rafael de Camargo Melo Rodrigues, venerável mestre, Acampamento dos Aprendizes. Tiago Pantaleão Inácio, venerável mestre, Fraternidade Acadêmica Luz e Saber. Sandro Luiz da Silva, venerável mestre, Colunas de Biritiba. Nestor Amaral Filho, representando Nelson Ferreira, venerável mestre, Acácia de Aruã. André Marcondes, venerável mestre, Lealdade e Sabedoria, Ricardo Strazi. Luiz Cláudio de Andrade Assis, venerável mestre, Cavaleiros da Fraternidade. Rodrigo Guarizo Castro de Melo, venerável mestre, Pedra-Chave. Edivair Bodiani, representando Rogério Quartim Velasco, venerável mestre, Colunas do Alto Tietê. Sidney Antônio dos Santos, venerável mestre, Nascente do Tietê. Gostaria de informar que essa sessão solene é transmitida ao vivo pelo canal digital de TV aberta 60.2 UHF, canal 7 da NET, e ainda pelo site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Convido a todos para a imposição de respeito
a acompanhar o hino nacional que será executado pela Banda Regimental do Comando de Policiamento Aéreo, CPA M12, de Mogi das Cruzes, sob a regência do maestro PM Subtenente Mequias. Agradecemos a Banda Regimental do CPA M12, sob a regência do maestro Mequeias. Convido o vereador Edson Santos para discursar em nome do Poder Legislativo. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Cumprimentando a todos, tenho a dizer
e para mim é uma honra poder estar aqui e ser o porta-voz desta Casa Legislativa nesta noite que homenageamos o Dia do Maçom, na pessoa da presidência de cada uma das lojas maçônicas em Mogi das Cruzes, seus veneráveis mestres. Como muitos sabem, esta iniciativa anual em nossa cidade adveio do Decreto Legislativo número 28 de 1998, cuja iniciativa foi do então vereador Marco Aurélio Bertaioli, hoje atuante deputado federal por nosso município. Eu falei com um deputado agora há pouco por telefone e pediu para transmitir um abraço a todos os irmãos. Anualmente, temos tido o prazer de comemorar esta data. Mais fácil segurar aqui, né? Esta data que é um caráter nacional, com a presença de vossas senhorias, oportunidade em que podemos dizer nosso muito obrigado às ações sociais que são praticadas em prol de nossa população por meio de vossas instituições. Como todos sabem, não sou maçom, mas sou cidadão de nossa Mogi das Cruzes e, tendo sido secretário de Assistência Social, sei do valor de vosso trabalho, razão pela qual posso confessar aqui minha admiração pela dedicação dos senhores em prol desta causa, que sei que é uma das que fazem a real diferença, pois, por mais que o poder público se mobilize por esta ação, ainda não seria o suficiente sem o apoio de instituições filantrópicas como a de vossas senhorias. Pesquisando um pouco sobre vossa instituição, vi nomes famosos da história nacional e internacional e descobri que os senhores, como entidade também filosófica e educativa, celebram a liberdade de ser e pensar a realização de ideais, objetivando uma sociedade mais justa e ética, algo cada vez mais necessário se almejamos um futuro para nosso país, futuro este que integre o cidadão, proporcionando-lhe paz, felicidade, equilíbrio e prosperidade. Li também na obra 100 anos de maçonaria, de autoria do nosso querido amigo João Natalino, que, relatando na história da loja mais antiga, a predecessora União e Caridade 4, fundada em 1912, refere nomes famosos de nossa cidade, que em mais de 100 anos foram maçons, sempre comprometidos com o bem comum. Sei o quanto também se importam com os destinos da nação, com a política ideária, e o quanto, ao lado de outras instituições, foram às ruas clamando pelo resgate da moral na política partidária, buscando democraticamente extirpar a corrupção que, infelizmente, arrastou o nome deste país ao noticiário internacional. Mas sei também que, além de quererem a retomada da prosperidade em nosso país, fazem também seu papel, não proclamando apenas palavras em discursos, mas também sendo atores em prol da sociedade. Pois sim, as lojas maçônicas de Mogi das Cruzes têm sido parceiras constantes das ações do governo municipal, sempre se envolvendo nas campanhas e programas em prol da sociedade. Temos visto eventos proporcionados por vossas instituições, visando constantes arrecadações e doações a outras instituições sociais e também religiosas, sempre almejando o apoio em prol da infância, da adolescência e da velhice,
buscando sempre se engajar no trabalho social e educacional. A presença de maçons mogianos nos eventos beneficentes é algo que já presenciei tantas vezes, pois se algo é proposto pelo bem de nossa cidade, sempre vemos um grupo de maçons ali voluntariamente inseridos. O atendimento da saúde também é outro nicho onde sempre encontramos a presença da maçonaria, pois senão por seus integrantes, que sejam profissionais da medicina, ainda encontramos maçons voluntários ou seus familiares, provindos de diversas profissões, no apoio a esse trabalho. Em instituições como a Santa Casa de Mogi das Cruzes, a PAI, a ACD, a SET, a MOA e outras instituições. Vimos ações maçônicas educativas e de saúde em programas como a Maçonaria contra as Drogas, onde especialistas do assunto promoveram palestras junto a escolas e entidades. Realmente, se a palavra maçom representa a figura do pedreiro, o homem que usa o martelete, também chamado de maço, e o cinzel para quebrar pedras e construir obras de arte, sem dúvida que os senhores têm honrado essa designação na construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e fraterna, fazendo a diferença com ações ao invés de apenas palavras. A atuação também no trabalho por meio de jovens, como os da Ordem de Molay, Filhas de Jó, mostrando a família de maçons também empenhada nos mesmos ideais. Enfim, temos visto em vossas ações uma verdadeira revolução pacífica, cívica e democrática, em prol de uma sociedade melhor. Fica assim, portanto, nosso muito obrigado aos senhores e a seus familiares por esse trabalho incansável por nossa Mogi das Cruzes, recebendo de nossa Câmara esta justa homenagem. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das justificativas de ausência, bem como cumprimente as demais autoridades e personalidades presentes. Edson. Parabenizaram por esta cerimônia e fizeram questão de agradecer o convite, justificando a ausência por compromissos indeclináveis as seguintes autoridades e personalidades: João Dória Júnior, governador do Estado de São Paulo; Estevão Galvão de Oliveira, deputado estadual; Juliano Abe, vice-prefeito de Mogi das Cruzes; professor Cláudio José Alves de Brito, reitor da Universidade de Mogi das Cruzes; deputado federal Marco Aurélio Bertaioli. Essa presidência... Ele vai ler mais? Anunciamos também e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Walter Rodrigues de Andrade, secretário da Previdência e Assistência do Estado de São Paulo, do GOSP; José Antônio Ferreira Filho, juiz do Tribunal Eleitoral do GOSP; Nilton Siqueira de Moraes, vice-presidente do Tribunal de Contas do Grande Oriente de São Paulo; Walter Zago Vijari, deputado estadual do GOSP; José Carlos Almeida Carreiro, conselheiro do Grande Oriente de São Paulo; José Luiz de Moraes, coordenador regional do Grande Oriente de São Paulo; José Ricardo Ourim, guardião associado Betel Lírios do Hermon; André Luiz de Souza, diretor do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos do Estado de São Paulo. Essa presidência solicita ao secretário da mesa que faça a leitura dos dizeres inseridos no cartão de aço escovado que será entregue aos veneráveis mestres das lojas maçônicas de Mogi das Cruzes. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, homenagem da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
ao venerável mestre Vanderlei Aparecido Alves Arruda, da União e Caridade 4, em comemoração ao Dia do Maçom, nos termos do Decreto Legislativo número 28, de 1998. Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2019, Rinaldo Sadal Sakai, presidente. Solicito ao secretário da mesa que faça a chamada dos veneráveis mestres das lojas maçônicas de Mogi das Cruzes, que receberão a honraria. Vanderlei Aparecido Alves Arruda, venerável mestre, União e Caridade 4. Anderson Humberto da Silva, venerável mestre, Cruzeiro do Itapetí. Silvio Bonacorde, venerável mestre, Vale do Tietê. Rubens Henrique Roque Júnior, venerável mestre da Cavaleiros do Alto Tietê. Rafael de Camargo Melo Rodrigues, venerável mestre, acampamento dos aprendizes. Tiago Pantaleão Inácio, venerável mestre, Fraternidade Acadêmica, Luz e Saber.
Sandro Luiz da Silva, venerável mestre, Colunas de Biritiba. Nestor Amaral Filho, representando Nelson Ferreira, venerável mestre, Acácia de Aruã. André Marcondes, venerável mestre, lealdade e sabedoria, Ricardo Strazi. Luiz Cláudio de Andrade Assis, venerável mestre, Cavaleiros da Fraternidade. Rodrigo Guarizo Castro de Melo, venerável mestre, Pedra-Chave. Edivair Bodiani, representando Rogério Quartim Velasco, venerável mestre, Colunas do Alto Tietê. Sidney Antônio dos Santos, venerável mestre, nascente do Tietê.
Convido para fazer uso da palavra Claudinei Marcelino dos Santos, coordenador regional da 9ª Macro-Região do GOSP. Boa noite a todos. É um momento marcante para a maçonaria mogiana, como todos sabem. Mas antes de falar qualquer coisa sobre loja ou qualquer coisa, eu gostaria de explicar por que se comemora dia 20 de agosto. Então, todos aqui quase sabem, mas eu vou ler um trecho que eu rascunhei hoje à tarde. Comemoração do Dia do Maçom, 20 de agosto de 2019. Por que perguntamos o que tem levado tantos homens no mundo inteiro a abraçar essa instituição, seguir e difundir seus princípios? Acreditamos que o motivo fundamental é porque confiamos nos princípios sobre os quais ela foi construída: liberdade, igualdade e fraternidade. Crer nos ideais de buscar a perfeição e praticar a beneficência, aperfeiçoais e serviço. Esse é o caminho dos maçons. A lição da Irmandade. Sagrado sentimento de união entre os irmãos que nos traça a cada sessão e nos faz permanecer num fraterno e morredouro abraço. Homens de bons princípios, perseguindo incansavelmente a perfeição. Homens preocupados em ser e transcender um pleito à espiritualidade, à crença no que é bom e justo. Pregam o dever e o trabalho, dedicam especial atenção à manutenção da família, ao bem-estar da sociedade, à defesa da pátria e o culto ao grande arquiteto do universo. Temos a perfeita consciência do nosso papel social e da importante parcela de responsabilidade da missão de transformar o mundo, modificando, aprimorando as coisas que nos cercam. Por que 20 de agosto é considerado o Dia do Maçom no Brasil? Posteriormente, foi fixada a data de 20 de agosto, sendo aceita e comemorada por todos. A explicação disso, para a determinação do dia 20 de agosto, baseou-se na história da seção histórica da Seção Conjunta das Lojas, Comércio e das Artes e União e Tranquilidade no Rio de Janeiro, onde o irmão Gonçalves Ledo pronunciara um discurso inflamado, fazendo sentir a necessidade de proclamar a independência do Brasil, cuja proposição foi aprovada pelos presentes e registrada na ata do dia 20 do dia 6 do mês maçônico do ano da verdadeira luz de 5.822, interpretado como se fosse o dia 20 de agosto. Na realidade, alguns autores referem como um erro histórico, mas o que isso tem a ver com a nossa independência? Porque o registro da sessão só foi comunicado a Dom Pedro quando ele estava em São Paulo, no dia 7 de setembro. Então, eu estava vendo, o delay que tem na Câmara, o delay deles era um pouco maior na época. Dia 20 de agosto foi escolhido porque, nessa data, realmente a nação tornou independente por força de uma decisão da maçonaria. É uma efeméride nacional consagrada e, como tal, deve ser comemorada com toda a pompa, pois a maçonaria muito contribuiu para a efetivação da emancipação político-social do Brasil e os maçons, de um modo geral, devem reverenciar seus membros responsáveis pelas ideias e as efetivas ações, mas sempre sabedores das verdades históricas. Em 20 de agosto de 1822, quando foi convocada uma reunião extraordinária do Grande Oriente do Brasil, por Joaquim Gonçalves Ledo, em face da ausência do grão-mestre, que era o José de Bonifácio, que se encontrava viajando. Foi por isso que Gonçalves Ledo, seu substituto hierárquico na maçonaria, proferiu esse discurso. Daí que falam que o Bonifácio foi o arquiteto da coisa, mas quem botou a cara a tapa foi Gonçalves Ledo, que era o primeiro vigilante. Então, já sabem o papel do primeiro vigilante, que é muito importante. Por causa desse discurso, a proposta foi aprovada e daí que a ata foi encaminhada. Então, o espaço de tempo não seria de uma sessão, foi por isso que virou 7 de setembro. Foi a data.
Mas o que fazem os maçons para a sociedade? Ou em nossa comunidade? Prestam serviços de cunho social, participando de entidades e não fazem essa obra sozinhos. Temos sempre a ajuda inestimável de nossas cunhadas, através da Fraternidade Cruzeiro do Sul, onde as esposas dos maçons se reúnem. Também temos os nossos sobrinhos demolês, as filhas de Jós, e também as outras paramaçônicas, bodes do asfalto, que os irmãos estão ali em cima. E os maçons, e ainda temos maçons que, ocupando cargos em valorosas entidades de nossa comunidade, tais como creches, asilos, e também com uma participação efetiva, tanto no executivo quanto no legislativo de nossa cidade. O que tem nos apoiado em várias ações, sempre visando o nosso crescimento. A partir de 2013, quando passamos a ter a maior interação entre as lojas, independente de ritos e potências, não foi uma aproximação imposta. Essa aproximação foi pedida pelos irmãos, nas reuniões que faziam. Tanto é que hoje nós temos reuniões independentes de potência, nós temos. E os irmãos sabem que elas vêm ocorrer. Então, meus irmãos, tem um ditado que diz que é uma constatação que juntos somos mais fortes. E essa unidade, essa fortaleza que nós estamos buscando sempre. E parabéns a todos os irmãos, livres de bons costumes, especialmente os que buscam viver como verdadeiros maçons, levantando templos à virtude e cavando masmorras aos outros, para que sejam juntos perfeitos. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra Romildo de Pinho Campelo, chefe de gabinete, representando neste ato o prefeito Marcos Melo. Boa noite, senhoras e senhores. Queria cumprimentar aqui o vereador Otto Rezende, nessa noite o presidente da sessão, presidente da Câmara. Cumprimentar o vereador Edson Santos, e eu vou falar um pouquinho do vereador Edson na sequência. Cumprimentar o vereador Rodrigo Romão, que também abrilhanta aqui essa noite. Claudinei Marcelino dos Santos, que fez agora a fala, representando nessa noite o sereníssimo grão-mestre Camel Aref Saab, o sereníssimo grão-mestre do GOSP, Francisco Del Poente, delegado de polícia, Dr. Márcio Cursino, também delegado titular de Itaquá, José Carlos Calderaro, diretor do Instituto de Previdência Municipal do IPREM, Marcos Atsuga, presidente da Associação Comercial. E cumprimentar também aqui as autoridades maçônicas, em nome do venerável Rafael Rodrigues, venerável da augusta e respeitável loja, ao acampamento dos aprendizes, cumprimentar a todos os veneráveis, cumprimentar as autoridades paramaçônicas também aqui representadas, cumprimentar em nome de José Carlos de Almeida Carreiro, nosso querido Pazmaster, cumprimentar todos os maçons, os irmãos aqui presentes, e, em nome da Sônia e da Cíntia, cumprimentar todas as cunhadas que estão aqui nessa noite, abrilhantando aqui esta sessão. Eu estou nessa noite representando o nosso prefeito Marcos Melo e justificar a ausência do nosso prefeito nessa sessão, que ele havia se comprometido a estar presente, mas ele foi uma cirurgia programada, mas teve que fazer uma cirurgia de sexta, nesse final de semana, para terminar de se tratar da pancreatite que teve, então teve aí que fazer uma cirurgia para retirada da vesícula, mas encerrando essa epopeia que foi esse início de ano da questão de saúde, e daqui a pouco eu vou ler um texto que o prefeito fez para essa sessão. Mas, em breves palavras, eu queria aqui registrar e parabenizar todos os maçons, todos os irmãos presentes, e os dois discursos que me antecederam, tanto do Claudinei quanto do Edson. O Claudinei fala de rememorar o dia 20 de agosto como o início aí da formação do Brasil, da nossa independência, mas eu gostaria também de registrar e lembrar, na verdade, a todos, da importância que foi José Bonifácio na formação do Brasil. José Bonifácio foi, talvez, o grande arquiteto do Brasil, uma figura histórica proeminente que não só fundou a maçonaria no Brasil, mas eu diria que fundou o Brasil que nós conhecemos. Brasil esse que só é esse país continental, só não se fragmentou como América Espanhola em vários pequenos países pela genialidade de José Bonifácio,
que conseguiu ser uma proeza no seu tempo, né? Alguns autores dizem que os fundadores dos Estados Unidos, cada um tinha uma qualidade. Uns eram cientistas, outros eram grandes oradores, grandes juristas, mas nós tivemos tudo isso numa pessoa só, que foi José Bonifácio, e que é o grande patrono da maçonaria, o grande patrono do Brasil, e o discurso do Claudinei coloca isso com muita propriedade, coloca essa lembrança da importância e da responsabilidade de todos nós neste dia 20 e do trabalho que tem que ser feito no dia a dia, no desbastar a pedra bruta, no cuidado que se tem que ter no dia a dia. E vou falar um pouco do discurso do vereador Edson, que primeiro que lembra dos 21 anos que nos separa do decreto do vereador Marco Bertaioli, para a sua citação ao nosso deputado federal Marco Bertaioli, e a sua fala aqui, vereador Edson, num exemplo de um grande aprendiz seguindo o seu mestre, numa continuidade da sua lisura, da sua condução da vida pública e da justa e correta lembrança deste decreto legislativo, destes 21 anos que se faz essa sessão aqui na Câmara de Mogi, e também que não há obra nesta cidade, não há associação, não há festa em Mogi das Cruzes, não há ação social, não há ação na prefeitura, não há ação no legislativo de Mogi que não tenha a presença de um maçom colocando o seu suor para que a obra aconteça, colocando o seu suor para que o templo seja construído, que as ações sejam feitas. E Mogi das Cruzes, como bem se colocou aqui, os nomes de rua se confundem com os nomes dos fundadores das lojas, dos membros das lojas maçônicas, e é uma cidade que se destaca no estado de São Paulo, tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista maçônico, pela presença de tantos irmãos, de tantos maçons, na construção da maçonaria do estado de São Paulo e na construção do próprio estado de São Paulo. Então é um dia de celebração, é um dia de fortalecimento da presença da maçonaria nessa casa legislativa, comemorando, celebrando e destacando da própria presença da maçonaria na construção de Mogi das Cruzes, na construção do estado de São Paulo. E finalizo, para não me estender, com a leitura da carta do nosso prefeito Marcos Melo, que diz assim: Prefeitura de Mogi das Cruzes parabeniza todos os maçons de Mogi das Cruzes pelo sentimento de fraternidade disseminado na sociedade, por meio da liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, da busca por igualdade de direitos, sem distinção de religião, raça ou nacionalidade, e também pelo compromisso incessante na busca pelo conhecimento e da felicidade dos homens por meio da elevação espiritual e pela tranquilidade da consciência. Por meio desse singelo diploma, expressamos nossa reverência e deixamos gravados toda a admiração, respeito e gratidão pelos relevantes serviços prestados a Mogi das Cruzes. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, 20 de agosto de 2019, Marcos Melo, Prefeito Municipal. Um tríplice e fraternal abraço a todos. Convido para a sua saudação, em nome de todas as lojas maçônicas sediadas em Mogi das Cruzes, o venerável mestre da loja maçônica União e Caridade 4, a mais antiga da cidade, Vanderlei Aparecido Alves Arruda. Excelentíssimo senhor presidente, Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, hoje o senhor Otto Flores Rezende, o primeiro secretário, hoje representando o Legislativo nessa casa, o senhor Otto Flores Rezende, ou melhor, desculpe, Edson Santos, irmão Claudinei, representando o grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo, senhor Rodrigo Romão, senhor
Francisco Del Poente, representando a seccional de polícia, o senhor José Carlos Calderaro, doutor Márcio Cursino, o senhor Marco Antônio Tatsuga, da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, minhas cunhadas, meus sobrinhos, senhoras e senhores presentes, meus queridos irmãos. Coube a minha tarefa de representar todas essas lojas e falar sobre o Dia do Maçom. Falo em nome da União e Caridade Quarta, primeira loja a se instalar nessa região, que colheu muitos frutos porque foi semeada em terreno fértil, terreno que hoje tem todas essas lojas, tem todas as ações paramaçônicas, as Filhas de Jó, temos os Demolês, temos os Bodes do Asfalto, temos, entre outros números de pessoas preocupadas, não só com a maçonaria, mas principalmente com a nossa cidade, com a nossa sociedade. É muito complicado falar em nome de 16 lojas, mas eu tentei sintetizar aqui o sentimento que nos une e a forma com que nós encaramos o nosso dia a dia como, principalmente, pessoas comuns. Falar sobre o Dia do Maçom parece ser uma tarefa fácil, mas ao refletir sobre o tema, lembrei que a importância não é a data, e sim as pessoas. Por suas atitudes e comportamento, suas ideias, em algum momento foram notadas e convidadas, chamadas a fazer parte dessa sublime ordem. A maçonaria hoje já não é mais aquela coisa oculta, misteriosa e secreta que fora no passado. Hoje a maçonaria é uma instituição que tem endereço, é registrada como pessoa jurídica, é regida por leis federais, estaduais e municipais, como toda instituição que compõe uma sociedade. Mas o que faz a maçonaria ter esse caráter misterioso? É a tolerância que aprendemos a praticar, é o respeito pelas pessoas, independente da raça, credo ou condição social. É a vontade incessante em praticar o bem, a caridade e a filantropia. É acordar diariamente acreditando que a verdade deve ser o resultado das nossas ações. É ter consciência que o trabalho executado com dedicação não traz só o sustento, traz também o progresso em sua melhor forma. Em nossa ordem, buscamos uma sociedade que seja responsável, que comungue os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que tenha a justiça e que essa seja usufruída por todos, que as leis emanadas dos representantes escolhidos pela liberdade de voto sejam caminhos para que tenhamos progresso e harmonia social. Então, podemos dizer que a maçonaria é plural? Sim, sabemos que inúmeros maçons contribuíram para o bem da humanidade nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Também na política, outros tantos, como foi dito há pouco, foram igualmente importantes em todos os continentes. Porém, há uma condição que não devemos nos esquecer: a prática da humildade. Lembremos que um dos maiores ibopes da TV em todos os tempos, 500 milhões de pessoas ao redor do mundo, também teve um toque de humildade, externado por um maçom que, ao pisar em solo lunar e ciente de sua insignificância e perante a sua missão e ao universo, se sintetizou a humildade a centenas de milhões de pessoas que o acompanhavam ao dizer: é um pequeno passo para o homem,
mas um grande salto para a humanidade. Esse foi Neil Armstrong. Ao falar do Dia do Maçom, é também falar do templo interior e o verdadeiro motivo da existência de nossa ordem. A maçonaria é melhorar a sociedade. De que forma? Melhorando o homem e construindo um ser melhor e único, principalmente verdadeiro. Porque seus pares o reconhecerão como tal. É assim que funciona. Verdadeiras e únicas também são as nossas oficinas, as quais chamamos de loja. E no coração de cada maçom pulsa a energia de todos os irmãos que lá reunidos constroem templos à virtude, à ética, à justiça e à liberdade. Então, nesse dia, também é dia de saudar nossas lojas. Verdadeiras, justas e únicas. Parabéns, meus irmãos. Parabéns aos irmãos aqui presentes e aos que nos veem pelas mais diversas mídias. Que o grande arquiteto do universo ilumine a todos nesse dia e em todos os dias de nossa existência, inclusive iluminando todas as nossas famílias. Muito obrigado. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para o hino a Mogi, com letra de Raulino Paiva e composição de Raulino Paiva Júnior. Pode cantar, canta o hino primeiro, aí depois vai ter que entregar essa placa. Foi transpondo a serra do mar, que nas curvas do sol pisou, quem nos deu a razão de amar, nesta terra que ele fundou, situada às margens do rio, de
cumprimento, minha terra sempre, sempre amada, porque minha Mogi querida, das cruzes o símbolo cristão, dali a minha própria vida, de todo o meu coração, porque minha Mogi querida, das cruzes o símbolo cristão, dali a minha própria vida, de todo o meu coração. José Roberto Pereira. A presidência da casa aqui, o bom de ser presidente é que a gente pode mudar um pouquinho o protocolo. Eu convido o senhor José Roberto Pereira, conselheiro do Tribunal de Contas da GOSP, para receber a placa em nome da loja 1º de setembro. Ele não estava no protocolo, mas a gente está colocando agora e vamos aproveitar a data e vamos entregar o de merecimento. A Câmara Municipal agradece às autoridades e convidados que nos honraram com essa presença. Maçons, continue pela liberdade, igualdade e fraternidade da humanidade. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada amanhã, dia 21 de agosto, no horário regimental, às 14 horas. Está encerrada essa sessão.